Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês se encontram nesse dia? Eu creio que o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações através da palavra, do testemunho. Então já pode ficar à vontade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para fazer parte dessa família e bora pro vídeo de hoje. A mensagem que o Senhor colocou ao meu coração e Ele me direcionou antes de eu ler a palavra: não tem vazio que persista e resista na sua presença. Quando a gente tem a presença de Deus ao nosso lado, a gente consegue passar por muitas coisas. Eu não sei qual vício você tem. Talvez seja vício da bebida, vício de alguns sites que você entra. Eu não sei qual é o vício. Talvez seja a bebida, o cigarro. Mas eu creio que assim como Ele fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua. E você não chegou nesse vídeo por acaso. No vídeo de hoje, a mensagem que Deus me direcionou foi: eu não consigo largar os meus vícios. Em nome de Jesus, você vai conseguir. A partir desse vídeo, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Você crê? Antes de começar a falar sobre os meus vícios, eu quero falar aqui a palavra do Senhor que está lá em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 37, que fala assim: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno a mim. Às vezes a gente pensa que algumas coisas inofensivas não vai te afastar da presença de Deus. E a palavra já mesmo fala: você tem que amar Ele em primeiro lugar, mais do que aquilo que está à sua volta, mais aquilo que você tanto deseja. Então, quando Deus começou a pedir algumas coisas na minha vida e eu comecei a falar: gente, mas isso não tem nada a ver. Na minha cabeça não tinha a ver. Teve um dia que eu fui num culto e naquele culto foi muito forte, teve libertação. E a presença de Deus estava muito intensa. Deus começou a falar comigo, trabalhar dentro de mim, falando para mim entregar algumas coisas. Porque até então eu tinha entregado muitas coisas aos pés do Senhor naquela época. Mas para mim estava tudo bem. Teve um dia que Deus começou a falar comigo dentro da igreja e Ele falou para mim: eu quero aquele travesseiro que está na tua casa. A hora que você chegar, eu quero que você entregue ele a mim. Eu quero que você consagre ele a mim. E eu falava: gente, mas não é possível, isso não é a voz de Deus. Eu cheguei em casa, falei pro meu marido, tudo, ele falou assim: amor, se Deus tá te pedindo, isso não é coisa do diabo. O diabo não tem por que te pedir isso. Porque que é algo que vai matar a tua carne, é algo que você ama muito. E eu não entendia, tanto que o Espírito Santo começou a me conduzir. E naquela noite que eu cheguei da igreja, do culto, eu não conseguia entregar meu travesseiro. Eu passei a noite em claro. Eu fiquei pensando, falei: gente, mas por que Deus quer tanto? E no dia seguinte, Deus falou assim: porque você ama mais esse travesseiro do que a minha presença. Você ama mais ter isso do que a minha presença. Então eu quero que você me entrega. E quando eu tomei o passo e a atitude de entregar, foi uma dor muito intensa. Porque só eu sei o tanto que eu amava aquilo. Antes de completar aqui o meu testemunho para cada um de vocês, eu preciso falar que há alguns meses antes disso tudo se concretizar e acontecer, Deus, Ele trabalhou em mim. Eu passei por algumas experiências de ficar sem o meu travesseiro e eu não consegui, gente. Teve uma vez, era uma mania muito grande que eu tinha, porque eu carregava isso desde os meus 8 anos de idade. Então tem algumas coisas que a gente pratica na nossa vida que já faz parte da nossa rotina. E às vezes, por fazer parte da nossa rotina, na nossa cabeça a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo normal. Eu carregava aquilo já fazia muitos anos, já fazia parte de mim. Tanto que eu achava que não tinha problema algum ter aquilo do meu lado. E sempre foi assim, gente. Onde eu ia, eu tinha que dormir com aquilo. Quando eu fui ganhar meus filhos, eu fui com aquilo. Épocas especiais, eu levava aquilo dentro da bolsa. Era tipo um amuleto. Eu não sei se pode se dizer isso. Quanto mais eu fui chegando na presença de Deus, mais Ele foi me direcionando e me ensinando de coisas que não era do agrado dele. E ali eu fui aprendendo a confiar. Porque assim, uma das coisas que é mais difícil é a gente entregar as coisas que a gente ama e confiar em Deus. Quando a gente não vê Deus. Quando a gente simplesmente quer só ver o nosso próprio eu, só ter e receber as coisas que agradam a nossa vida, a nossa carne. Então, quando eu passei por uma experiência de perder o meu travesseiro, foi uma coisa horrível. Já faz 10 anos que eu fui liberta desse vício. E era algo assim que aonde eu ia eu carregava. Então assim, ele se despedaçou, ele já não era mais um travesseiro. Era um pedaço de pano podre. Na minha cabeça, aquilo era uma delícia, eu gostava. Era uma coisa muito assim, íntima minha. Então quem olhava pra mim não sabia, só as pessoas muito próximas, né? Tipo a minha família, minha mãe, enfim, meus irmãos,
pro meu marido, mas quem olhava não pensava que eu tinha aquele vício. E teve um dia que a gente foi para um restaurante, eu com o meu pequeno, e o que aconteceu? O carro foi roubado do meu sogro e lá na bolsa tava ele. E eu tive uma experiência muito horrível, porque a hora que falaram, o carro do meu sogro foi roubado no restaurante, gente, eu comecei a ficar em prantos e eu gritava, todo mundo achando que eu tava por causa do carro, e era por causa do meu travesseiro, era por causa do meu pedaço de pano podre. Tanto que quando o carro foi encontrado todo desmanchado na beira da estrada de terra, o meu marido ele teve que ligar, porque eu passei a noite em claro, porque eu só dormia com aquilo. Era uma mania, era um aconchego que eu tinha quando eu cheirava, quando eu tinha uma paz, sabe, estando perto daquilo. Então, quando o carro foi roubado e aquele pedaço de pano que tava dentro da bolsa foi roubado, eu fiquei desesperada, eu chorava que nem criança. Gente, não importava quem tava do meu lado, eu ficava desesperada, todo mundo achando que era por causa do carro e era por causa do pedaço de pano podre. Foi uma experiência horrível na época, e naquela madrugada eu fiquei a noite inteira em claro, chorando. Meu marido ligou, né, na delegacia, quando foi encontrado o carro, e ele ficava perguntando, vocês encontraram um pedaço de pano podre, assim, assado? Que é aquele negócio muito importante pra minha esposa, que não sei o que. Gente, nossa, mas foi uma coisa, pagação de mico total. Só que naquele dia eu vi que eu precisava muito daquilo. Era uma coisa que eu não sei explicar, só quem tem vício vai entender. Então assim, não importa, sabe? Às vezes pra você falar, isso aí não tem nada a ver. Cada um tem um seu vício, cada um tem um amor por aquilo que faz todos os dias, pelas práticas, às vezes é pelo cigarro, pela bebida, enfim, eu não sei qual é o teu vício. O meu era aquele, cheirar aquele pedaço de pano podre. E não encontrou. E aí o meu desespero foi tão grande que eu falei, eu não vou ficar mais uma noite sem aquilo. Eu fui até na casa da minha avó e minha avó encontrou, pra minha sorte, eu achava que era minha sorte, encontrou um pedaço de pano, que era igualzinho daquele que tinha roubado no carro, né, que era o meu, ele tinha até nome, gente, eu chamava ele de Bel. O carro, pra quem vai querer saber, o carro conseguiu, não conseguiu resgatar todo inteirinho, mas meu sogro, ele tinha seguro, né, então ele conseguiu recuperar, de certa forma, um outro carro e tal, o seguro pagou, mas as coisas, os pertences que tinham dentro do carro se foram, inclusive o Bel. E eu voltei com aquele vício, e eu fiquei por mais algum tempo. Quando eu comecei a me aproximar de Deus, não foi de uma vez que Ele me pediu. Porque Deus, Ele sabe como trabalhar na gente. Porque senão a gente vai parecer aqueles coelhinhos assustados, sabe? Quando a presença chega, a gente sai correndo. Então, assim, Ele sabe trabalhar na gente de uma forma que nem a gente mesmo entende. Só que Deus, Ele tem um jeito de trabalhar tão lindo que conforme eu fui indo pra Ele, Ele foi se revelando e aquilo foi me dando força dia após dia. Então, assim, foi uma força que ele começou a me dar antes mesmo de pedir, sabe? Ele me deu a força pelo caminho, pelo processo, e quando ele de fato falou assim, me dá, eu fiquei muito mexida. Eu falei que eu não ia fazer, que não valia a pena, porque é isso que a gente pensa às vezes quando Deus ele nos pede algo, a gente às vezes pensa que não vai valer a pena, que aquilo é muito mais gostoso, praticar e ficar naquilo do que ter a presença de Deus. Só que era um nível mais de profundidade que eu ia entrar com Deus. Então assim, Ele me fortaleceu no caminho, obviamente, mas aquele passo tinha que ser dado pelas minhas pernas, sabe? Não adiantava eu falar, Deus, eu vou fazer, mas o dia certo o Senhor vai tocar no meu coração e eu vou entregar. Não, Ele vai te preparando, Ele vai trabalhando em você. Eu passei 2 noites praticamente sem o Bel naquela época, né, meses atrás, mas depois eu fui e fiz outro. E eu achava que eu não conseguia viver sem aquilo. Quando Deus me pediu de fato aquele travesseirinho podre meu, eu falei, gente, pra que eu vou entregar? Só pra ter a presença a mais? Será que vai valer a pena? Naquela época eu não tinha muita sabedoria, eu não tinha muito discernimento espiritual. Eu queria agradar a minha carne. Só que eu queria também chegar num nível de profundidade com Deus. Então eu falei assim, eu vou colocar tudo em cima da mesa e vou começar a pensar, será que vale a pena? E aí eu cheguei numa conclusão. A hora que o sol nasceu, eu passei a noite em claro naquele dia, porque eu fui no culto, né, igual eu falei pra vocês um pouco mais pra trás do vídeo, e Deus, ele tinha pedido esse travesseiro pra mim. E eu passei a noite em claro pensando, será que eu entrego ou não entrego? E aí, no dia antes do sol nascer, eu tive a certeza dentro do meu coração que eu precisava dar esse passo mais profundo com Deus, que Ele abrir portas muito maiores para eu passar. Só que para eu acessar essas portas, eu precisava renunciar a algumas coisas do meu passado, alguns vícios que eu carregava e que eu achava que aquilo era tudo para mim.
Só que eu comecei a entender que o tudo pra mim não era mais o meu vício, que era o meu travesseiro, e sim a presença. Porque eu já tinha chegado num nível de profundidade com Deus que já exigia algumas entregas mais profundas e mais intensas. Então eu comecei a ver que eu estava preparada, que Ele estava me fortalecendo para aquilo. E aí eu fui e entreguei. Eu aceitei fazer aquilo que Deus estava me propondo. E aí eu fui no fundo do quintal. Esse quarto aqui não existia. Era um terreno praticamente baldio, só tinha umas paredes em construção, tudo mato, tudo. E ali no fundo eu orei e pedi para Deus que Ele fosse o meu sustento, que aquele vício que eu tinha que fosse quebrado e que Ele me fortalecesse a partir daquele dia e que eu nunca mais sentisse aquele desejo, aquela vontade de ir para aquilo que eu estava entregando. Quando eu orei, sendo sincera para Deus de todo o meu coração, eu lembro que eu acendi uma fogueira com aquele pedaço de pano podre e, gente, eu chorava tanto porque só eu sabia. Aquilo era da minha infância, era algo que eu carregava desde pequenininha. Então, assim, eu já era uma mulher adulta, casada, com filhos, mas aquilo foi muito difícil para mim. Foi dar um passo. E dar esse passo que é o mais difícil, é dizer, não, eu vou entregar, eu amo isso aqui, mas eu vou entregar porque a tua presença vale muito mais. E eu quero atingir níveis que eu nunca atingi na tua presença, Deus. Então foi onde eu entreguei. Eu acendi uma fogueira, eu taquei álcool e queimei. Gente, mas saiu uma fumaça preta daquilo, mais uma fumaça preta. Mais uma fumaça preta, eu chego a arrepiar só de falar. Aquilo eu sabia que não era só um pedaço de pano, tinha demônios ali que me prendiam, que me afastavam de viver o melhor de Deus. Então assim, parecia ser inofensivo, mas não era. Sabe, tinha algo por trás ali, algo que me bloqueava de viver um nível mais profundo com Deus. E aí aquela fumaça preta subindo, eu olhava pra fogueira, eu falava, e se eu voltar e pegar e apagar o fogo, e voltar, porque eu não posso quebrar esse vício, que não sei o que. A minha carne não queria fazer aquilo, mas eu fiz por obediência, porque eu queria acessar o novo de Deus. E não dá pra gente viver níveis profundos de intimidade com Deus se a gente não começar a amadurecer, sabe? Quando a gente começa a entregar coisas que a gente ama de fato, a gente começa a confiar em Deus, a gente começa a entender certas coisas que a gente não conseguia entender. Então aquele passo era muito, muito grande pra mim, mas eu sabia o que eu tava entregando e por muitas vezes eu pensei em apagar aquela fogueira e tirar aquele pedaço de pano e voltar com o meu vício, mas eu fui firme. Eu fui firme e eu fui pedindo pra Deus me fortalecer. Eu saí chorando em prantos, porque eu falava, acabou, eu não tenho mais. E agora o meu tecido não existe mais, porque sabe no fundo, quando você sabe que aquilo era a sua última chance, não tinha como eu ir, eu ficava, não dava. E não tinha como eu voltar atrás. Simplesmente eu deixei o fogo queimar. A hora que eu entrei aqui dentro, a hora que eu virei as costas pra fogueira, uma dor de cabeça horrível começou a me atingir, uma enxaqueca forte, uma ânsia de vômito, mas eu sabia que no mundo espiritual muitas coisas estavam sendo quebradas naquele dia. E aquele passo que eu dei não foi por acaso, sabe? Foi Deus me direcionando para o mais profundo. Então, assim, depois daquilo, depois da fase difícil de entrega, de aceitar que eu estava dependente daquilo totalmente e queimei aquilo e eu comecei a entrar um pouco mais na presença, Ele começou a me dar força dia após dia. Se eu falar pra vocês que foi fácil, não foi porque eu tive uma crise de enxaqueca, passei mal o dia inteiro. No outro dia eu olhava, na primeira noite eu fiquei em claro, eu não consegui dormir, mas eu orava, eu falava, Deus, seja aquilo que tá me fazendo falta, me fortalece conforme a tua vontade, o teu querer. Eu entreguei por ti, Senhor. Me fortalece nessa área que eu sentindo um vazio enorme. E eu fiquei sentada até que eu comecei a dormir sem aquilo. E eu comecei a ter a presença de Deus no lugar daquilo. Então, assim, Deus foi me fortalecendo dia após dia, dia após dia. A cada dia que passava, eu lembrava. Se eu falar pra vocês que eu não tinha saudade de voltar e cheirar aquilo, e cutucar, e meu taninho, nanana, eu estaria mentindo, porque eu senti muita falta daquilo. Mas conforme eu fui entrando na presença de Deus, mais aquela saudade foi diminuindo, aquela vontade de acessar aquilo foi amenizando. E eu queria falar pra você que tá aí do outro lado, talvez você esteja passando por algo parecido. Não necessariamente seja um pedaço de pano podre, um travesseiro, mas eu não sei qual é o vício que você pratica todos os dias e que você pensa que não consegue ficar sem. Mas quando você dá o primeiro passo, é Deus que te conduz.
o restante do caminho. Então ele vai preencher aquele vazio, ele vai preencher aquela vontade, ele vai começar a te saciar no meio do caminho. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 10 e do verso 13, fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. É Deus que te fortalece. Ele vai te fortalecer no meio desse processo. Eu sei que é difícil, que dói, que a gente se desespera, se descabela e parece que a gente não tem outra saída. Mas quando a gente toma a atitude de fazer a vontade de Deus, Ele mesmo se prontifica de livrar a gente, de dar um escape para que a gente consiga suportar aquele processo. Os primeiros dias não serão fáceis, mas intensifique sua busca. Quando você pensar que você não vai conseguir, corre para Deus, corre para tua torre forte. Quando você achar que tudo vai desmoronar e que você vai acabar recorrendo àquilo que você estava praticando antes, peça força para o Espírito Santo. Se você pensar, eu vou conseguir sozinha, minha força do meu braço vai ser capaz. Não, você não vai conseguir. A gente só consegue passar por esses processos difíceis de entrega quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Se Ele estiver te conduzindo, você vai conseguir passar por esse processo. Os primeiros dias, quando você entrega algo para Deus, não é fácil. É uma dor insuportável, é um vazio, é algo que você parece que não vai conseguir se sustentar diante daquilo. Mas quando você clama a presença de Deus e fala: Senhor, sem o Senhor não tem como eu conseguir passar por isso. Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Intensifica a sua busca nesse processo. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais Ele vai te fortalecer. É o Senhor que te ajuda a passar pelas fases difíceis. Sem Ele, não tem como você conseguir. Quando você dá o primeiro passo, Ele conduz a linha de chegada. É Ele quem vai te conduzir para que você consiga a vitória nesse processo. Acredite, Ele preenche esse vazio. Você pode até se lembrar às vezes, mas já não é o suficiente para te consumir como antes. Ele vai te preencher esse vazio. E tudo que você pensava que você não conseguia ficar sem, Deus, Ele vai te fortalecer. Ele vai ser aquilo que você precisa, na hora que você precisa. Ele vai ser a necessidade sua. Quanto mais você chegar na presença de Deus, mais Ele vai te consumir. E menos você vai lembrar dos teus vícios e daquilo que você praticava no seu passado, porque vai ficar no passado. Mateus capítulo 26, a partir do verso 41, fala assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só consegui passar por esse vício, por algo que lá atrás eu tentei por muitas vezes e eu não consegui, eu não fui capaz. Quem me conhecia sabia o vício e o amor que eu tinha naquilo. E quando as pessoas olham pra mim e vê a liberdade que eu tenho hoje eu sou liberta daquilo, hoje eu não tenho mais aquele vício. Hoje em dia eu deito na minha cama e eu durmo porque o Senhor me sustenta. Então assim, eu não preciso mais de um pedaço de pano para dormir. Talvez você tenha o vício de um remédio. Talvez você, para dormir, você só consegue dormir com um remédio. Mas tome uma posição nesse dia. Ora a Deus e peça para que Ele te conduza a fazer a vontade dEle. E se Ele tá te pedindo isso para você nesse dia, eu não sei qual é o vício que você tem, que você pratica todos os dias. Às vezes parece que é tão inofensivo, que não tem problema e que não tá causando mal nenhum para ninguém. Mas simplesmente tá causando mal para nós mesmos. Quando a gente coloca coisas no lugar de Deus, quando a gente prefere amar tudo ao nosso redor e deixar de amar a presença de Deus, a gente acaba se afastando e a gente se machuca nós mesmos. Porque quanto mais a gente vai para Deus, mais Ele nos lava, mais Ele nos limpa. E a gente só consegue fazendo isso vigiando e orando constantemente. Tem que ser, gente, todo dia. É como comer, é como escovar o dente, é como tomar banho. A gente precisa dele todos os dias. Quando você começar nos primeiros dias, não vai ser fácil. Independente da tua entrega, da busca, vai ser difícil, porque o inimigo ele vai querer te parar, vai querer mostrar pra você que tudo aquilo é tão difícil, é melhor ficar naquilo que você tá, mas como vale a pena. Quando eu tomei a atitude, esse passo de entregar, eu vivi coisas extraordinárias na presença de Deus. Eu recebi coisas que eu nunca imaginei receber do céu. Então assim, você vai entrar num nível de profundidade, de intimidade com Deus, que não se compara ao dinheiro, às coisas desse mundo. Você vai acessar
algo com Deus que você nunca acessou. Isso, você só consegue acessar isso com Deus quando você entrega aquilo que você nunca entregou para Deus. Então foi muito difícil nos primeiros dias, mas quando Deus foi me sustentando dia após dia, eu vejo nitidamente a mão de Deus em cada detalhe na minha vida hoje. Então que você entregue aquilo que Deus está te pedindo. Se você sentir no coração de entregar algumas coisas, entrega, consagra ao Senhor, peça para que Ele te conduza, mas você só vai conseguir passar por esse processo enquanto você busca Ele. Se você estiver buscando Ele, vai ser o teu fortificamento, Ele vai ser a sua rocha. Você vai ver que com Ele você consegue chegar aos lugares que você nunca imaginou, acessar as coisas que você nunca imaginou acessar. Que Deus abençoe você nesse dia. Eu posso te dizer de todo o meu coração, quando hoje eu vejo e eu conto esse testemunho, algo que eu era tão presa, eu era tão presa nisso, era um vício que eu tinha de tão... Ai, gente, era uma coisa que eu não conseguia imaginar ficar sem. Hoje em dia, quando eu vejo o agir de Deus, eu vejo o quanto Ele me sustenta nessas áreas e o quanto isso não me faz falta hoje em dia, porque eu aprendi e eu sei que aquilo que eu entreguei para Ele, Ele me preencheu. Então, quando eu olho para trás, eu vejo a entrega que eu fiz, já não me machuca. É algo que eu lembro. Eu lembro que eu praticava, eu lembro que eu fazia, mas já não me machuca tanto. Já não sinto aquela vontade que eu sentia. Então, assim, se você tiver que entregar algo para Deus, entrega. Talvez seja sites que você entra que não agrada a presença de Deus, não agrada. Então, assim, simplesmente faça aquilo que Deus está colocando no teu coração hoje. E a partir de hoje, em nome de Jesus, seja liberto desse vício. Seja liberto dessas ações que você pratica todos os dias e que parecem ser inofensíveis, mas não é. Consagra tudo aquilo que você tem para Deus. Você vai ver como Ele vai te conduzir você e os teus, a tua família, teu trabalho, tua saúde. Entrega tudo para Ele. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, fica com Ele. Tchau.